Olá, saudações de todos e todas. Eu sou Roberto Júnior, assessor técnico da Diretoria de Patrimônio Cultural do município de Juazeiro do Norte, e hoje vamos dar continuidade à nossa série de publicações acerca dos patrimônios materiais e imateriais de Juazeiro do Norte. Pois bem, no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma das práticas mais interessantes daqui do nosso município, que são as romarias, né? As romarias de Juazeiro do Norte, elas tiveram início em julho de 1889, após o milagre de Juazeiro, quando o reitor do seminário do Crato, o Monsenhor Francisco Monteiro, ele primeiro propagou os fatos naquela cidade e posteriormente organizou uma romaria para Juazeiro com cerca de 3.000 pessoas. Esse é o primeiro registro que nós temos, né, de uma organização popular em torno da cidade de Juazeiro do Norte para apreciar, para verificar os fatos miraculosos que aqui estavam acontecendo, né? Posteriormente, na história da cidade de Juazeiro, mesmo com as condenações da diocese a essa prática, outras romarias surgiram, né? E hoje nós temos uma movimentação no município praticamente em todos os meses do ano. Mas aí destacam-se a Romaria de Candeias, a Romaria dos Finados, né? E também as que fazem referência à data da morte do Padre Cícero e outras datas que são também referenciais de devoção aqui no município, né? Pois bem, após essa primeira romaria organizada pelo Monsenhor Francisco Monteiro, tornou-se prática aqui em Juazeiro, na pequena vila de Juazeiro ainda, a vinda de padres de outras cidades vizinhas, como Barbalha, Missão Velha, para tomar conselhos com o padre e também para verificar o que aqui acontecia, né? Essa afluição, essa movimentação para o município, né, terminou fazendo com que as dimensões do milagre de Juazeiro extrapolassem os limites da região do Cariri e também começassem a atingir outros pontos do Nordeste. A consequência disso foi um processo migratório que se intensificou bastante no final do século XIX e, a partir do século XX, se intensificou ainda mais, né? Que resultou num aumento populacional da cidade de Juazeiro, né? E que culminou numa movimentação da economia que tornou a cidade, que foi um dos grandes fatores para tornar a cidade o que ela é hoje, né? Então, a partir de 1889, como eu citei, nós temos esse princípio, né? E em torno dessas práticas, muitas histórias surgiram, e uma das histórias mais interessantes diz o relato, né, em relação à Romaria de Candeias, né, onde a oralidade popular registra que um desses romeiros que se instalou em Juazeiro, né, diante de uma situação financeira muito delicada, procura o Padre Cícero para, colher uma esmola, tomar conselhos, né? Era uma prática comum na casa do Padre Cícero que a beata mocinha ela distribuísse esmolas para as pessoas que estavam em situação de rua ou situação de vulnerabilidade social. Entretanto, o Padre Cícero ele sempre foi uma figura muito adepta a incentivar as práticas de trabalho, né? Aquela questão de desenvolver a cidade por meio do trabalho. E ele perguntou a esse homem qual era a profissão dele. E ele explicou ao padre que era artesão, era flandreiro e que ele sabia fazer diversos artigos em Flandres, baldes, lamparinas, coisas que eram extremamente utilizadas naquele período. Mas, como a movimentação do comércio dele estava bastante reduzida, ele se encontrava em um momento de necessidade financeira muito grande. O padre recomendou a ele que fizesse a aquisição de mais matéria-prima e fabricasse lamparinas tantas quanto ele pudesse. O sujeito ficou um pouco intrigado, já que ele estava com o estoque dele todo parado, estava numa situação difícil, mas seguiu o conselho do padre, né? E o padre passou a orientação, quando instituiu a Romaria de Candeias, de que todas as pessoas que fossem participar daquela romaria estivessem portando uma lamparina. E assim continua até hoje, né? Hoje tem gente que usa lamparina, tem gente que usa vela, mas é um dos relatos mais interessantes, né, de como as romarias foram se moldando na cultura popular e na oralidade, na memória do povo de Juazeiro e também de fora de Juazeiro, né? São elementos como esse
que ajudaram as romarias e outras práticas relativas aos ritos devocionais daqui de Juazeiro a ultrapassarem as sanções da diocese, né, as imposições que a Diocese do Ceará e posteriormente a Diocese do Crato impuseram à cidade, as celebrações do padre, né, e ajudaram também a construir, né, todo esse complexo de práticas religiosas ou não em Juazeiro do Norte, todas relativas principalmente em torno do Padre Cícero, do Milagre de Juazeiro, que teve como sua grande protagonista a Beata Maria de Araújo. Atualmente, como eu citei no início do vídeo, né, as romarias de Juazeiro, apesar de nós termos datas fixas onde nós temos uma maior movimentação, mas nós temos movimentação de romeiro o ano inteiro, né? Agora, no contexto de pandemia, isso diminuiu bastante, praticamente cessou, por conta das recomendações sanitárias, mas em um contexto normal, nós temos movimentação de romeiro o ano inteiro, né? O túmulo do Padre Cícero é visitado o ano inteiro. Entretanto, nós temos as datas específicas, né? Como eu citei, a Romaria de Finados, a Romaria de Candeias, enfim. E isso motivou, além de trabalhos acadêmicos, também ações, como ações da URCA, né? Que fazem mapeamento, entrevistas com esses romeiros, assim como também a Reunião das Três, organizada pela irmã Neto do Molim. Essa reunião consiste em uma conversa, né, em um registro dos milagres que os romeiros atribuem ao Padre Cícero Romão Batista, né. Quem quiser ter mais informações sobre as romarias de Juazeiro, né, é muito salutar que busque, além do Google Acadêmico, onde tem vários trabalhos que estão disponíveis, né, a própria Secretaria de Turismo e Romaria, que é uma instituição da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, voltada especificamente para esses fins. E eu vou indicar também um trabalho aqui da professora Renata Marinho Paes, o nome dele é Para Onde Sopra o Vento, a Igreja Católica e as Romarias de Juazeiro do Norte, né? É um livro que integrou a coleção do Centenário de Juazeiro do Norte e é uma leitura que é muito abrangente, né, e que trata especificamente sobre a questão das romarias aqui em Juazeiro. Está aqui o livro, fica feita a indicação e quem quiser se aprofundar mais no tema, essa é uma das obras que nós indicamos.